Você sendo prefeita agora da cidade de Salvador, tem aquele poema de Gregório que falta nessa cidade, né? Por onde você começa uma reestruturação? Olha, eu torço muito. Olha, eu tenho insistido numa tese, viu, Fabrícia, Jackson, de que nós vamos refundar o país. Né? Então, assim, o meu partido fala muito em reconstrução, e é bonito também, né? Reconstrução, porque o próprio construtivismo nos inspira, né, a pensar a reconstrução. E eu tenho insistido nesse signo da refundação, porque você não pode corrigir problemas sem que você verifique o fundo. Se você não sabe o fundo do seu problema, você não pode levantar a sua casa, né? Então, a fundação tem muita relação com a construção, no sentido de verificação do fundo, dos fundamentos, né? A origem, etc. e tal. E poderia falar muitas coisas aqui, mas acho que Salvador precisa reconhecer o fundo da sua segregação. Não dá para tratar Salvador sem a fundação no escravagismo. Nós não podemos tratar Salvador na sua dimensão de segregação. Nós não podemos tratar Salvador sem falar do genocídio da sua população originária. Todo o futuro da cidade de Salvador passa pela reorganização desse fundo. Então, eu não acredito, então, quando nós defendemos, né, uma pessoa negra à frente da... Isso não pode ser uma alegoria, isso não pode ser qualquer pessoa, isso não pode ser do campo de uma... Isso tem que ser um compromisso radical com o fundo de violências que essa cidade foi fundada. Porque todo o projeto de cidade de futuro, e aí tem um monte de gente pesquisando a cidade negra, Salvador afrofuturista. Eu acho que uma Salvador de futuro, uma Salvador auspiciosa, uma Salvador, ela passa pelo entendimento e pela capacidade de reorganizar. Hoje, Salvador é uma cidade que opera pelo capital, pelos interesses dos negócios, do capital, dos grandes interesses econômicos. E, obviamente, que nós sabemos que o capitalismo, ele se estrutura no racismo e no patriarcado. Desarranjar essa lógica de uma cidade, né, capitalista, né, e aí eu diria do último capitalismo, da periferia do capitalismo, porque a gente não consegue nem um capitalismo avançado que protege socialmente a sua população. Então a gente tem o capitalismo na sua versão mais violenta, que é aquele na exploração de tudo, né? Então você tem a maior parte da população, 90% da população em situação de precariedade e vendendo soluções. Então Salvador é uma cidade que vende... cria crise para vender a solução. Problema e nós temos hoje uma política de redução no sentido assim, do melhorismo, né? Alguém me contou isso essa semana, de uma espécie de melhorar a condição de vida da pessoa, mas não na transformação da sociedade. Então, diria que a gente tem um problema muito radical na educação de Salvador. Se você não tem uma cidade com escola para todo mundo igual, se você tem uma cidade que está dividida entre escola pública e escola privada, se você tem uma cidade que tem centro e periferia tão divididos e demarcados, se você tem espaço público, se você não tem a cultura de Salvador, não nos últimos documentos, como diz Albino Rubim, nos últimos orçamentos, mas no centro, porque a cultura de Salvador é uma riqueza, e não uma riqueza que possa ser subordinada ao turismo, mas uma riqueza que seja aliada da afirmação de identidades, eu acho que dificilmente a gente vai superar. Pode.